postou. A juíza que soltou o bandido dorme, a bebê do sargento chora. Vamos lá, né? Isso aqui vale a gente comentar, porque a gente quando vai tratar de saidinha, quando a gente vai tratar sobre leniência com crime, a gente fala muito de ONGs gringas, a gente fala muito de gente de esquerda, políticos de esquerda, políticas adotadas pelas esquerdas. A gente fala desse tipo de coisa, certo? Mas a gente às vezes esquece do judiciário. Como se o judiciário fosse um agente passivo que ficasse parado, olhando todas essas coisas. Né? Não, aqui estou apenas implementando. E não. O judiciário tem uma postura ativa, porque as faculdades de direito ao redor do Brasil, elas reproduzem em suas aulas um determinado tipo de direito penal, que defende leniência, que defende políticas de ressocialização, dentre elas, porque é uma política de ressocialização, a saidinha. A ideia da saidinha é que é o seguinte, o cara tá com um bom comportamento, aí ele é premiado com uma saidinha, ele dá uma ressocializada lá fora e volta, olha que bacana. Coisas bem brasileiras, né? Bem brasileiras. Você dá uma saidinha e volta. Um número enorme desses caras não voltam. Um número enorme desses caras voltam, ficam lá fora e cometem crime. E o sentimento de impunidade das pessoas é gigante. Quando houve a morte, antes de vir a falecer o sargento, a população se rebelou, especialmente em Minas Gerais. E uma associação de magistrados lá em Minas Gerais emitiu uma nota defendendo a saidinha. Eles soltaram uma nota fazendo defesa desta desgraça. Saindo em socorro dessa juíza que soltou esse vagabundo. Quem tinha que estar... Gente, derruba aqui eu falar isso? Quem tinha que estar MORTO era o vagabundo. O vagabundo tinha que vir a óbito. Na verdade, todos esses caras tinham que vir a óbito ou ficar na cadeia para o resto da vida. Eu volto a repetir, ou ficar na cadeia para o resto dos seus dias. Nós vamos ter que pegar uma geração inteira de pessoas que por diversas razões foram parar no crime e que adotaram como estratégia de sobrevivência e de ganho social matar os outros. Essas pessoas têm que entender que sim, eles são uma geração perdida. Não tem o que fazer com eles. Geração perdida. Vocês vão passar ou a vida inteira de vocês na cadeia ou vocês vão vir a óbito. Estou falando isso com muita tranquilidade. Porque uma guerra é sobre isso. E nós ficamos fingindo que não tem guerra. Quando você finge que não tem guerra, você tem a guerra e você perde ela. Fingir que não tem um problema é uma das piores coisas. Vou dar dois exemplos aqui. Um exemplo é um exemplo artístico, tá? Existe uma música muito boa do Los Hermanos, que chama Cara Estranho, e ele fala um trecho, que é um trecho assim, que pra quem é uma pessoa tímida, pra quem é uma pessoa que não toma decisões na vida, dói. Que é simples desse jeito, quando se encolhe o peito e finge não haver competição. Já viu essa música? É simples desse jeito, quando se encolhe o peito e finge não haver competição. Por quê? Cara, quando você finge que não há o conflito, e ser humano, especialmente ser homem, pressupõe conflito do dia que você nasce ao dia que você morre. Você tem que entender que é sempre o conflito, que alguém quer sempre tomar o que é teu. Alguém quer tomar o teu emprego, alguém quer tomar a tua namorada, alguém quer tomar... Todo mundo quer tomar tudo que é teu. É natural. E você não pode fingir que isso não acontece. A ideia de simular que nada vai acontecer, não haverá conflitos entre nós, é uma ideia utópica e burra. E é uma ideia covarde. Segunda coisa que tem nisso. É o que aconteceu, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, quando Chamberlain ficava meio que negando a hipótese de que o Hitler ia invadir geral, ia ter merda. Que surgiu aquele famoso discurso do Hitler, que você tinha que escolher entre a infâmia e a guerra, ele escolheu a infâmia e terá a guerra. Tá? Então, não... É o Churchill fez isso, mas quem estava escolhendo a infâmia? Era o governo liderado pelo Chamberlain. Então, o Winston Churchill é um cara que via o problema. Porque isso faz parte da natureza humana. Então a gente vai ficar negando a guerra? A gente vai ficar encolhendo o peito e fingir que os caras não são nossos inimigos? A gente vai fingir que eles não são nossos inimigos? Não dá pra não fingir. Eles nos tratam como inimigos, eles querem nos destruir. E quem somos nós? Que é essa a pergunta. Quem somos nós, cara pálida? Nós somos os homens e mulheres no Brasil que resolveram viver suas vidas da melhor maneira possível, entendendo que um convívio entre nós
é ok, porque nós temos um conjunto comum de valores que nós compartilhamos. Tá? Por isso que isso exclui desde o criminoso, que faz parte de uma associação criminosa, até um woke que quer mudar a sua cultura. Quer falar que você tem que usar pronome assim assado, que se você é branco você não tem direito a ter opinião, que você é um privilegiado, isso e aquilo. Todos esses caras não querem viver em comunidade conosco. Não querem melhorar a comunidade nossa. Eles querem ou tomar o que é nosso ou nos reeducar. E se a gente fingir que não há uma guerra contra eles, nós vamos perder. Então nós estamos em guerra. Não adianta fingir que quando você vê aquele encontro da democracia lá em Brasília e que eles querem calar você para que você não fale de determinados temas nas redes sociais, que não é uma guerra. É uma guerra. Hello, é uma guerra. Toque, 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 toque. Tem uma guerra. Não adianta fingir isso. Não adianta fingir que o que está acontecendo sobre criminalidade no Brasil não é uma guerra. Ou sobre cultura woke não é uma guerra. É uma guerra. Então assumam que é uma guerra. E aí, assumindo que é uma guerra, escolham as melhores alternativas. Por exemplo, estamos em guerra com todos esses entes. Nós temos condições de ir para uma guerra frontal contra eles? Não temos. Tínhamos. Nós tínhamos. Nós não temos. Nós tínhamos. Havia um presidente da República de direita, supostamente antissistema. Esse cara cedeu em tudo pros caras, porque o lance do cara não era nunca enfrentar ninguém. O lance do cara era ser um mito. Ele queria ser amado. Então, nós nos demos mal. Prosseguindo o que está acontecendo aqui. Fingir que não tem guerra é o caminho dos covardes. Tá? E El Salvador assumiu que está em guerra. Equador assumiu que está em guerra. Eu acho que a Argentina em algum momento vai assumir que está em guerra. E vai chegar o momento do Brasil assumir que está em guerra. Será nesse governo? Não será nesse governo. Que ninguém aqui se iluda. Não será no governo Lula que vai haver essa guerra. E se ganhar alguém da oposição? Ganhou o Leite. Não vai ter nada. Ganhou o Tarcísio. Há uma chance pequena, bem pequenininha. Zema, não vai ter nada. Porque a gente está falando que para declarar guerra ao tráfico no Brasil, para declarar guerra ao crime no Brasil, você vai ter que enfrentar uma estrutura política muito diferente desses países. Já pôr pra pensar, Junito? O Brasil é um país que, muito diferente do Equador, o Brasil assumiu, décadas atrás, a sociedade paralela como parte integrante da sua cultura. Que foi uma rio de janeirização do Brasil, mas que aconteceu por uma espécie de favelização no próprio Rio de Janeiro. A negação do conflito no Brasil se dá de uma maneira ainda pior, que é uma capitulação cultural por parte do Brasil e que permitiu que que o Brasil paralelo, nesse sentido, tomasse conta da mentalidade do Brasil. E essa aceitação, essa leniência com o absurdo, obviamente que permitiu que a coisa saísse de controle, e a coisa saiu de controle. E isso somado ao fato de nós vivemos um país em que é brutalmente corrupto, o Brasil é brutalmente corrupto, um país que é insanamente corporativista e patrimonialista, com uma elite, agora entra o aspecto ideológico, uma elite marxista que enxerga o crime, o contraventor, essa pessoa fora da lei, como um agente de dissolução de uma determinada ordem ilegítima que serve como base e premissa para um capitalismo e tal. Eles enxergam, eles veem no criminoso esse agente revolucionário. Isso não é de hoje, isso é de muito tempo atrás. Então, dali se cria uma amálgama que você justifica política e ideologicamente o crime, que se valida também culturalmente, que recebe financiamento. E aí você tem que entender esses caras como um complexo. E veja o que eu estou falando aqui. Há um complexo ideológico, militar no crime, que tem que ser tratado como um todo. Ou seja, quando for rolar uma declaração de guerra, se Deus quiser, quando a missão estiver no poder e rolar uma declaração de guerra contra esses caras, a declaração de guerra, ela é extensiva também às ONGs, aos financiadores e àqueles que justificam. Ao aparato político de justificativa do crime. Estou errado, Junito? Eu quero saber um negócio. Quando entra aqui no Brasil, abre uma enquete, o dinheiro do George Soros para financiar ONGs que permitem a confecção de políticas públicas, tais quais a saidinha, que permite que ONGs como a da Dama do Crime fiquem rodando por aí. A minha pergunta é bem objetiva. Esses caras são aliados e fomentam
o crime, sim ou não? Porque se fomentam o crime, eles são parte desse aparato. Uma parte bem óbvia, de justificativa política, de lobby político e de financiamento direto desse aparato político ideológico dos caras. Me parece que é isso. Me parece, assim, que essa chuva de dinheiro que entra para financiar essas teses aqui no Brasil é um dinheiro de sabotagem. Portanto, a soberania do Brasil depende de evitar essa sabotagem. Portanto, esses caras precisam ser destruídos. O Brasil tinha que ter uma ordem internacional. Assim, ó, se o Soros botar o pé aqui no Brasil, vai preso. Porque esse cara tá matando gente indiretamente. Então, quando essa bagaça chegar ao poder, a gente vai tratar disso nesses termos. A gente não vai poder ficar fingindo, a sociedade aberta. Até o nome da ONG do Soros é Open Society, né? Não, porque não sei o quê. A missão vai ter que encarar isso como guerra. Ora, o presidente do Equador agora tá tratando como guerra. Porque é guerra. A gente vai ficar fingindo que não é guerra até quando? Seriedade, vamos tratar as coisas como elas são, porra. Deve vir os liberais do Twitter. O MBL tá sendo muito autoritário. Daí você vai descobrir, eles ganham dinheiro do Soros também. É lógico, é lógico. Tipo um Livres da vida. É, o Livres recebe dinheiro do Soros. Recebeu, não sei se ainda recebe, mas recebia dinheiro do Soros. Então, né?